De olho no solo. Como construir o perfil ideal de solo? Eu sou a Débora e a gente está começando mais um episódio Férias do Agro. E para começar, eu vou citar uma frase de Cury sobre esse assunto agronômico que a gente tanto gosta. O perfil de solo é uma seção vertical do solo através de todos os seus horizontes e camadas, estendendo-se até o material de origem. E para falar desse assunto, tem aqui comigo Ziegler Isten Calabria, que é engenheiro agrônomo e especialista de desenvolvimento de mercado aqui na Mosaic. Seja bem-vindo mais uma vez, Zi. Olá, Débora. Olá, pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. É um prazer estar aqui novamente, compartilhando um pouco do conhecimento e explorar mais sobre esse assunto que é pertinente para a procura de altos rendimentos produtivos. Perfeito, Zia. Então não vamos nos estender. Na prática, o que significa construir o perfil de solo? É interessante, né? Sempre essa questão agronômica de construir o perfil do solo, tem que construir, tem que trabalhar o perfil do solo. Sim. Mas, primeiramente, teríamos que nos perguntar por que construir o perfil do solo, né? Qual a Sim. necessidade disso? Bom, aí a gente precisa voltar um pouco antes, né? Relembrar que os solos brasileiros apresentam N características. Temos solos mais antigos que apresentam maior profundidade, temos solos mais jovens que são menos profundos, né? Mais rasos, e são aqueles agricultáveis, não agricultáveis. Eu vou direcionar para plantio de agricultura anual, Sim. outros perenes, né? Mas o objetivo principal da construção do perfil do solo nada mais é do que colocar as principais características e disponibilidade de água e nutrientes para a planta. E não só isso, mas que também seja possível uma sustentação do seu sistema radicular, como também não ter nenhum impedimento físico que atrapalhe o desenvolvimento desse volume radicular da planta. Então, por isso que é tão importante trabalhar para a construção desse perfil do solo. Excelente, Zia. E já para a gente falar de benefícios, quais são os benefícios que a gente consegue citar aqui, pelo menos três, para os produtores, para eles se atentarem a essa questão do perfil do seu solo? Então, Débora, são vários benefícios que são capazes de alcançar a partir da construção desse perfil do solo. Dentre eles, podemos citar, por exemplo, plantas que possuem maior resistência a estiagens e veranicos. Bom, atualmente passamos, né, por várias situações climáticas não muito favoráveis para as lavouras. E é difícil agora prever, mesmo com os fenômenos Laninha, El Ninho, qual é a previsibilidade da atuação desses fenômenos. Tem momentos que fica em estiagem muito tempo e outros momentos tem uma abundância de chuva. Sim, sim. E quando o produtor prepara o perfil do solo, colocamos o quê? Maior disponibilidade de aproveitamento desse solo para que a planta consiga ter um maior crescimento em profundidade. Com isso, a planta ela consegue se estruturar radicularmente falando, alcançando nutrientes em maior profundidade e também buscando água também nessa maior profundidade. Porque vejamos, quando ocorre o veranico na lavoura, a água do solo ela começa a evaporar, e essa Sim. evaporação começa da superfície e adentrando para o solo. À medida que eu tenho uma construção do solo, Sim. a planta ela consegue explorar em maior profundidade, então ela vai sentir menos essa falta de água, Certo. que ela consegue alcançar essa umidade em maior profundidade. E além disso, nós temos também outros benefícios, como por exemplo, resgate de nutrientes em maior profundidade, então a planta ela tem maior aproveitamento dos nutrientes ao longo desse perfil do solo, Quando a gente considera aqueles nutrientes que vão se lixiviando ali, né? principalmente os lixiviáveis. Sim. Temos também uma ciclagem de nutrientes, porque à medida que eu proporciono maior produção radicular em profundidade do solo, eu também acabo depositando matéria orgânica em profundidade. Olha que Certo. bacana. Então eu Tá. tenho uma ciclagem de nutrientes também no perfil do solo. Isso vai favorecer um outro aspecto do solo, que é a física. Sim. O sistema radicular das plantas também tem a capacidade de abrir bioporos, que são aquela porosidade feita, né, por seres vivos. No caso, a planta é um ser vivo. Exato. Então, os poros abertos pelas raízes, que os caminhos, né, que ela tem entre os colóides do solo, se torna pequenos canais e que favorece o quê? A absorção de água, a aeração do solo, que são
características importantes para que a planta também faça trocas gasosas Sim. e aumentar também o armazenamento de água. Então é muito importante que o produtor ele tenha práticas que garantam um maior desenvolvimento radicular nesse perfil do solo, para que explore, não só explorar mais quimicamente, mas também preparar o solo fisicamente. Sim, e sem contar também a raiz, né, ela tem uma camadinha, né, a relação dela com o solo, que é a rizosfera, que tem muita troca, que tem micro-organismos, então a gente também pode chegar até falar de contribuição biológica, né, Exato. para esse solo. A microbiota do solo, ela é muito estimulada também à medida que coloca mais sistema radicular nesse solo. Então, como você disse e mencionou, né, a rizosfera tem trocas ali, né, a sinalização dos exudatos das plantas com esses micro-organismos, Sim, e eles estão inteiramente em interação, sim, sim. promovendo também disponibilidade de nutrientes a partir de sínteses que elas realizam ali na rizosfera para a planta, que isso vai resultar também no aumento da parte aérea e, consequentemente, em enchimento de grãos e também qualidade, né, do produto ali a ser colhido. Não, perfeito, perfeito. Outro benefício proporcionado pela construção do perfil do solo é a agregação do solo. O sistema radicular tem a capacidade do quê? De agregar a, partes do próprio solo em complexos unidos principalmente por exudatos das raízes, micro-organismos já formados ao redor dessas raízes, e a própria raiz da planta tem essa força de atração, unindo esses agregados em vários tamanhos. E isso tem uma capacidade de armazenamento de água muito grande. E outro fator que se torna benéfico é a resistência do solo à compactação, porque solos mais agregados comportam maior força externa na sua superfície. Então favorece quimicamente, biologicamente e fisicamente. É a tríade do sucesso, né, Zia? A gente fala em saúde do solo, a gente não pode pensar unicamente em um pilar. Só no químico, só no físico, só no biológico. A gente tem que fazer práticas que estejam alinhadas com a condução desses 3 pilares de forma sustentável, não é mesmo? E aí quando a gente pensa em práticas do dia a dia, né, o que o produtor pode fazer na sua rotina na lavoura para que esse perfil do solo se desenvolva de forma correta, de forma saudável, para que essas raízes cresçam e, além de impactar na produtividade, também impacte na longevidade ali dessa lavoura, né? Porque quando a gente não pensa nesses pilares, a ideia é que a gente vai só exaurindo o solo ao longo do tempo. A construção do perfil tem tudo a ver com sustentabilidade. Mas em práticas, como você pode mencionar algumas que são fundamentais e que têm tudo a ver com a construção do perfil do solo? Sim, tudo começa com planejamento agrícola, né? É tão maçante falar planejamento agrícola e tudo mais, só que a gente não pode esquecer, porque todas essas práticas, elas devem estar ordenadas com um planejamento. Sim, E sim. se o produtor ele não realiza esse planejamento, ele não realiza nos momentos certos, não tem efeitos dentro das janelas necessárias. Sim, Então, sim. uma boa análise do solo é fundamental para entender como se primeiramente, com a análise do solo, aquela físico-química. Físico para entender qual a porcentagem de areia, silt e argila do seu talhão, para entender se você tem um solo arenoso, Sim. siltoso ou argiloso. Entender também quimicamente, para saber se está faltando algum nutriente para realizar uma correção, uma manutenção de nutrientes, tá? Certo. E a partir da análise do solo você consegue determinar quais adubos e manejos nutricionais são necessários nessa lavoura. Certo. Primeiro ponto é esse. Ótimo. A partir do resultado da análise do solo também, é possível verificar se o solo tem necessidade de realizar calagem. E aqui é um ponto, essa análise de solo não só de 0 a 20, mas de 20 a 40 também. Se a gente está pensando em perfil, tem que ser uma análise que contemple a maior profundidade possível. Exatamente. Quando a gente trabalha muito com culturas anuais, a gente sempre considera de 0 a 20. Sim. Só que vários estudos trazem para nós o quê? Pensando em soja, o sistema radicular da soja pode chegar a 40 centímetros de profundidade, 40 centímetros de profundidade tranquilamente, desde que o perfil esteja, né, adequado para o seu crescimento radicular. Certo. Então é muito bom segmentar sua análise do solo e entender cada camada. Certo. A calagem do solo ela é necessária, pode ser realizada anualmente ou
alternada, em anos alternados, de acordo Certo. com a necessidade que há da sua área. Ah, mas o meu talhão está com pH adequado, está com os nutrientes adequados de cálcio, magnésio? Não tem problema, isso possibilita passar por uma safra sem realizar a calagem. Excelente. Mas, como atuamos em solos tropicais, é um cenário um pouco difícil de encontrar, Com porque certeza. são solos altamente intemperizados quimicamente, e há necessidade de realizar essa correção de pH. E a calagem vem de encontro com isso, Perfeito. utilizando, né, os métodos necessários aí para, de acordo com cada região. Tem região que é pelo método de saturação por bases, outro pelo método SMP, enfim, deve considerar as principais características do solo. Perfeito. Uma outra característica que pode ser utilizada, mas agora não trabalhando na camada superficial, mas na camada subsuperficial e que não vai corrigir o pH do solo, mas aumentar a exploração do sistema radicular em profundidade, é a gessagem, Certo. que faz o uso do gesso agrícola, né. Sim, sim. O Brasil utiliza, é muito comum utilizar o gesso agrícola nas áreas, em que a agricultura é predominante, justamente para quê? Para possibilitar, o aproveitamento aí dessa maior profundidade do solo, para O gesso é mais profundo, a gente está trabalhando numa profundidade maior, numa manutenção maior, num ajuste dessa profundidade. exato. Pela característica do sulfato, que é integrante, né, do gesso agrícola, Sim, ela tem alta mobilidade, então passa mais rapidamente pela fluido. camada superficial e vai, né, agir principalmente na camada subsuperficial. O Fantástico. nome condicionador, eu tive uma professora no mestrado que ela, para exemplificar o que que é um condicionador do solo, o gesso agrícola, é igual quando vai lavar o cabelo. Quando lava o cabelo somente com shampoo, passa a mão, Ixi, ele é áspero, né, sua mão não desliza com é facilidade. verdade, é verdade. Aí quando passa o condicionador do cabelo, aí a mão desliza, né, Sim, facilmente. sim. E esse exemplo bem comum, né, se trata justamente dos nutrientes que têm essa capacidade de descer e agir nessa camada, e isso favorece o quê? O crescimento radicular nessa maior camada. E isso a gente está falando numa situação química, em Certo. que não há um impedimento físico, como, um pé de grade, um pé de arado que irá não adianta ter Descompactar. não adianta ter um pé de arado, um pé de grade e aplicar gesso agrícola, não irá favorecer. Haverá necessidade de manutenção desse solo, Sim, a sim. partir de escarificador, subsolador, para quebrar essa barreira Perfeito. mecânica e favorecer, assim, o aproveitamento em Sim. profundidade do solo. O quão o solo está compactado, é interessante o produtor ter essa análise. Hoje a gente tem ferramentas que contribuem para entender o quão compactado esse solo está e se está, certo? Sim, existe alguns testes, análises que são possíveis realizar, né, para entender a saúde física do solo. Uma delas é o penetrômetro, né, a Sim. partir da força que é executada, colocando a haste do penetrômetro no solo, é identificável qual é a medida que dá de força necessária para que ocorra, né, a penetração dessa haste dentro do solo. E assim entender qual é a camada que está compactada. Uma outra maneira de ser trabalhada é com a densidade do solo. Tira as amostras, indeformadas, leva para o laboratório e identifica também a densidade do solo. Sim, E também tem uma terceira que é mini trincheiras. É um pouco mais trabalhoso, sim. mas é muito bacana visualizar o perfil do solo, né. Então abrindo mini trincheiras dentro da área, é possível ver a camada superficial, é possível ver até onde é explorada o volume radicular da sua lavoura, e se houver alguma camada de impedimento mecânico, é possível visualizar também ali com a trincheira. Certo, aí dá para definir a melhor prática, né, para se realizar e evitar esse tipo de situação. E quando a gente fala no manejo das culturas ali, né, a gente sabe que hoje o Brasil, o carro-chefe de culturas é muito a casadinha soja-milho, mas a gente sabe que é importante, além do consórcio, também realizar a rotação de culturas. A rotação de culturas, a cultura que você planta, vai impactar diretamente a forma que você aproveita aquele solo em profundidade, né? As plantas que são leguminosas têm um comportamento. Então, eu queria que você trouxesse a estratégia na prática, considerando as culturas na hora de pensar em construção de perfil de solo. Débora, existe, diversos manejos a ser utilizado com as próprias culturas agrícolas para melhorar o perfil do solo. Muitas delas são utilizadas justamente no sistema plantio direto.
Quais são os 3 pilares do plantio direto? Primeira delas, é não revolvimento do solo. Meu Deus, mas o meu solo ele precisa ser descompactado. Eu encontrei um pé de grade, um pé de arado lá, eu preciso descompactar. Perfeito. Realiza a escarificação ou subsolagem, Certo. quebra aquela barreira mecânica, Sim, e aí para a próxima safra ela já está preparada e eu evito de revolver esse solo. tá. Segunda característica, aliás, segundo pilar, rotação de culturas. O que significa rotação de culturas? É dentro de ano safra e safrinha, trabalhar com culturas diferentes. Tá, mas que isso vai afetar o perfil do solo? Temos que ter ciência de que cada espécie agrícola tem um sistema radicular com suas próprias características. Sim, sim. A soja, por exemplo, tem uma característica de volume radicular diferente, por exemplo, do milho, Sim, sim, né? sim. Assim como do algodão, do feijão, da cana, enfim, outras culturas. E é importante ter essa diversificação de sistemas radiculares no solo, Sim, porque sim. cada uma tem uma profundidade de exploração em profundidade do solo. E isso é interessante porque está depositando um nutriente diferente, um micro-organismo diferente também em profundidade, Sim, aspectos não só em profundidade, mas também de lateralidade. sim. E isso vai envolver todo o sistema solo numa comunicação também entre esses diferentes micro-organismos e também a união de diferentes microporos que são formados a Sim, partir desse sistema radicular. fantástico. Além da rotação de cultura e não revolvimento do solo, o terceiro pilar do plantio direto é a cobertura permanente desse solo. Sim. Pensa, nós temos solos que são expostos ao sol e está suscetível às intempéries climáticas, não só de chuva, que pode ocorrer erosão laminar, mas também a erosão eólica, que é Sim, aquela a partir do vento que faz, né, o deslocamento de partículas do solo. sim, sim. E a gente tem que lembrar que a superfície do solo é a camada mais nutritiva do solo, é onde se apresenta a maior parte dos nutrientes, e não só de nutrientes, mas também de matéria orgânica. Sim, sim. Então, devemos proteger essa camada superficial, que é onde todo o manejo dos anos, do histórico agrícola do produtor Sim. está ali depositada nessa camada superficial. E quando eu coloco uma cobertura permanente, estou trabalhando com palhada, estou trabalhando com rotação de cultura que vão favorecer diferentes resíduos culturais ali para cobrir esse solo e Sim. proteger esse solo contra a incidência solar, que vai afetar a microbiota do solo, porque existem micro-organismos que não são resistentes a raios solares. Olha só que interessante. E Sim, estaremos protegendo também a umidade do solo. O fantástico. solo fica menos seco, né, Sim, mantém essa umidade que é propício para a proliferação de micro-organismos também sim, presentes já nesse solo. sim, sim. Então, uma coisa está interligada à outra. Sim, Tá protege ali até o sistema radicular como um todo para não sentir, assim, né, esse impacto ali de temperatura. A raiz, ela pode receber assim, a raiz com o sistema palhada, tá com palhada e sem palhada. Eu sei que sem palhada a temperatura aumenta muito desse solo, né. Eu já vi Uhum. alguns Que estudos. está exposta às radiações Isso. solar. E ela absorve e ela vai aquecer toda aquela micro-região ali superficial, isso pode impactar o desenvolvimento das raízes de alguma maneira, né. Com Seu certeza. vai é uma situação de estresse, mas Estresse de temperatura. Temperaturas elevadas não são favoráveis para crescimento radicular. sim, sim. E se extrapolar não só o sistema radicular da planta, mas também a microbiota do solo, evaporação da água, Sim, sim. a maior exposição e queima da matéria orgânica também para esse ambiente. Sim, sim. Então, a cobertura do solo permanente, ela é necessária porque vai favorecer outros aspectos também do solo, não só nutricionalmente para aquela cultura Sim. instalada. E existe também o cultivo mínimo, que é aquele é um conjunto de manejo, né, de práticas que se envolve no manejo do solo, em que tenta fazer menores impactos no solo. Sim. Então, é permitido fazer uma aração? Evita, só quando for necessário de fato. Sim. Rotação de cultura, vamos supor, um produtor que ele não tem a capacidade, não tem a oportunidade de fazer rotação de cultura, porque na sua região o que predomina é soja safra e milho safrinha. Então entra também na característica do cultivo mínimo, em que ele vai utilizar essas 2 culturas, entretanto ele vai adotar outras medidas para
ter menos impactos nesse solo, como, por exemplo, menor número de entradas com maquinário, procurar, estabelecer populações mais adequadas com essas cultivares e com esses híbridos, certo? Vai trabalhar também com uma consorciação do milho com uma braquiária, por exemplo, que é muito comum já em várias regiões, Sim, sim. porque essa braquiária ela vai favorecer o quê? Maior massa seca nessa superfície do solo. Sim, À medida que o produtor consegue trabalhar com massa seca na superfície do solo, ele está investindo em matéria orgânica. sim, E sim. quando se fala em matéria orgânica, é ciclagem de nutrientes, né. Exato. Então, tanto é que o nitrogênio se dá boa parte a partir da disponibilidade de matéria orgânica. Não só o nitrogênio, mas outros nutrientes também são disponíveis, né, a partir da Sim. matéria orgânica. E quanto maior a quantidade de palhada, maior meu percentual de matéria orgânica que irá favorecer não só quimicamente, mas também no ambiente para os micro-organismos. Eu acho que um ponto do cultivo mínimo também, por que que se exercita esse racional de se entrar menos ali com o maquinário só quando necessário, porque dependendo da situação, as condições ali, umidade que você entra com esse maquinário, pode acabar gerando compactação desse solo, dessa camada mais superficial, né, e entrar todo nesse esquema racional que você nos disse aqui, de prejudicar o crescimento das raízes e tudo mais. Eu acredito que seja bem nesse viés, né, Zia? Exato. Algumas práticas, né, devem ser observadas para evitar essa compactação do solo. Sim. Então, maquinários que têm pneus mais estreitos, eles compactam mais os solos, porque o peso desse maquinário ele é concentrado numa área menor de Isso, contato com o solo. Então, ótimo. sempre é indicado, né, buscar maquinários que tenham pneus mais largos para que dissipe essa energia na superfície do solo. Outro ponto, umidade do solo também pode favorecer essa compactação a partir, né, dessas entradas Essa de máquinas agrícolas também. E a palhada, ela serve também como um amortecedor, sim, sabia? Ela sim. amortece essa energia que tem entre a roda dos maquinários e o próprio solo. Olha só, tantos benefícios proporcionados por práticas que consideramos também conservacionistas. Sim, sim, exatamente. Pensa aí também em toda a sustentabilidade do manejo, né. Perfeitos. E aí quando a gente fala a gente precisa que essas plantas recebam as melhores condições para se desenvolverem, e ali a gente, né, ter a colheita que a gente tanto quer, produtiva e tudo mais. Para as plantas se desenvolverem, para ela estar saudável, para essas raízes crescerem, a gente sabe que não dá para deixar de falar sobre nutrição. Tudo tem a ver com adubação, com nutriente que ela precisa. Eu queria entender com você o portfólio da Mosaic. Como ele ajuda o produtor nesse sentido. Sim, bom, o que nós encontramos no cenário agrícola, né, à medida que o produtor ele avança também na compra de suas sementes, cada vez mais as cultivares e os híbridos têm o potencial, um teto produtivo mais elevado e, consequentemente, tem uma maior necessidade nutricional para que consiga ter esse aporte, né, tanto vegetativo como também de produto a ser colhido. A Mosaic dispõe de um portfólio amplo com produtos de performance para atender às diferentes regiões e diferentes culturas. Por exemplo, temos o Micro Essentials, que é NPS no mesmo grânulo, nitrogênio, fósforo e enxofre. Lembrando que o enxofre é de duas fontes, uma Sim, totalmente liberada no início ali do ciclo e outra de forma gradativa. Com isso, tem o fornecimento desse nutriente ao longo de todo o ciclo da cultura. Isso irá favorecer, desde a semeadura até o enchimento de grãos. Toda a linha performance da Mosaic, ela tem a qualidade física que irá favorecer também o rendimento operacional. sim. Isso garante boa fluidez dentro dos implementos agrícolas, como também facilidade de aplicação. Posso citar outro produto aqui também, como o Aspire. O Aspire é o potássio com 2 fontes de boro. Show. São 2 nutrientes essenciais para a planta. Quem conhece um produtor que não aplica KCl, potássio? Sim. Todos têm a necessidade de aplicar potássio na sua lavoura. E a Mosaic dispõe de um produto que tem o potássio e outro micronutriente que é necessário também para a cultura, e tudo no mesmo grânulo. Isso irá O boro, favorecer, certo. que é o boro, exatamente. E ele vai estar ali disponível, em todo o grânulo, porque são 2 nutrientes no mesmo grânulo, e no momento de aplicação terá o quê? Uma uniformidade,
de distribuição na superfície do solo, pensando numa aplicação a lanço, que hoje boa parte dos produtores aplica, né, o Sim, sim. potássio a lanço. E isso vai garantir maior distribuição. Lembrando também que o boro ele tem uma faixa muito estreita entre a deficiência e o excesso. Então, à Sim. medida que eu tenho maior distribuição desse micronutriente na superfície do solo, eu evito essa variação de quantidade de boro no espaço Sim, de área aplicada. uma uniformização, uma garantia de que a planta vai receber a quantidade que ela precisa na hora que ela precisa. Não é a mais Exatamente. nem a menos. É o necessário. Sim, sim. Lembrando que as pares são duas fontes de boro, uma para o início do ciclo e outra de forma gradativa. Ótimo. E outra coisa, potássio e boro, 2 nutrientes que têm uma mobilidade elevada no perfil dos solos. Sim, Então, se tem um solo com uma construção de perfil adequada, esses nutrientes não são perdidos por lixiviação. sim. Eles são aproveitados pela cultura, por quê? Porque a cultura já se estabeleceu com seu sistema radicular na profundidade adequada que vai captar esses nutrientes e vai utilizar durante o seu ciclo de vida. Perfeito, perfeito. E aí tem essa questão operacional de juntar os nutrientes no mesmo grânulo, nutrientes que são necessários ao longo do ciclo, e que vão estar disponíveis durante todo o ciclo, é a questão operacional, de entrar menos com maquinário na lavoura para fazer outros manejos nutricionais. Exatamente, porque ao invés do produtor pegar diferentes fontes Sim, de fertilizantes com nutrientes diferentes e fazer mais de uma entrada, aqui com o portfólio da Mosaic Produtos de Performance, não, ele tem maior aproveitamento, sim, porque são fertilizantes multinutrientes, em que existe uma sinergia entre esses nutrientes que estão combinados dentro do grânulo, que irão favorecer esse aumento de rendimento operacional e, consequentemente, aumento de incremento produtivo. E também conservando o solo com menor impacto de entradas de maquinário nessa lavoura. e para complementar essa super explicação, Zia, que você trouxe sobre o nosso portfólio de fertilizantes, a gente também tem um portfólio de biológicos dentro da plataforma Mosaic Biosciences. Como ela entra aí um suporte a esse desenvolvimento das plantas, essa questão de crescimento radicular, a estresse? Sim, hoje a Mosaic trabalha com a linha de biológicos que vão agregar não só para o maior desenvolvimento do sistema radicular, como também no estímulo a maior crescimento da planta, maior resistência contra fatores abióticos, como estresse hídrico, que está muito comumente sendo, né, visto aí nas lavouras do Brasil. E para ter maiores informações do portfólio Bioscience, quem estiver assistindo, nos ouvindo, pode procurar nossas redes sociais, nossos portais digitais, que estão todas as informações do nosso portfólio. Zia, foi uma honra ter você aqui mais uma vez no Feras do Agro, podcast Nutrição de Safras. Queria te agradecer. Fique à vontade também para despedir da nossa audiência. Obrigado, Débora, pelo convite de estar participando aqui no podcast, falando sobre, né, a construção do perfil do solo. E o produtor que estiver nos ouvindo, assistindo, sempre busque práticas conservacionistas para manter a sustentabilidade do seu solo. Ele é o futuro não só da agricultura, mas também da segurança alimentar e de todos nós que necessitamos muito desse recurso que é finito. Perfeito, Zie. E para você que está nos ouvindo, produtor, produtoras, fiquem de olho no seu solo. Aqui no podcast Nutrição de Safras, não só no podcast, como também nos nossos portais, nós temos vários conteúdos sobre esse tema. Nos acompanhe. Para quem está nos ouvindo no YouTube, se inscreva no canal do Nutrição de Safras, deixe o seu gostei e o seu comentário com a sua dúvida que a gente pode responder em novos fóruns. Para quem está nos escutando no podcast, nos siga, nos avalie, deixe seu comentário para que você possa também receber notificação toda vez que sair um episódio novo. O podcast Nutrição de Safras está disponível em todas as plataformas de áudio, então com certeza está aí disponível na sua plataforma favorita. A gente fica por aqui. Até a próxima!